Você já percebeu que mesmo quando você tem tempo, parece que você não tem atenção? Você se senta para trabalhar, em poucos minutos já está checando alguma coisa no celular, ou então você está com a família, a cabeça parece que está em outro lugar. Bom, você precisa saber de uma coisa: isso não acontece por acaso. E hoje eu estou aqui para te mostrar que a atenção virou o recurso mais disputado do mundo. E quero te mostrar também algumas formas de como você pode tentar recuperar o controle da sua atenção. Eu tenho estudado muito sobre esse tema e tenho percebido que com informação, entendimento do problema e um plano prático, a gente pode ser muito mais produtivo no trabalho e na própria vida. Então, vamos lá. Para entender o que está acontecendo com a nossa atenção hoje, vamos fazer um giro rápido pela história, tá? Porque cada época muda uma coisa fundamental, que é o recurso mais valioso. É aquilo que o sistema econômico tenta extrair da gente. Se a gente for começar pela história moderna, ali começando pela era industrial, fim do século XVIII, início do século XX, sei lá, 1760 até mais ou menos 1914 ali, 1915 mais ou menos, nessa era, a produtividade ela estava no corpo. E o que importava era o corpo, com um objetivo muito simples: produzir mais. Com mais força, mais horas, mais repetição, mais padronização. O exemplo clássico para facilitar esse entendimento é o da fábrica mesmo, da linha de montagem. Você tinha lá turno, sirenes, cronômetro, um monte de tarefa repetitiva e o ritmo das pessoas ditados por uma máquina. Então, se você parava, a produção parava. Então, todo o sistema econômico ele era desenhado para extrair a energia física e transformar isso em escala. Quanto mais energia física gerada entre homem e máquina, maior a produtividade. Bom, ali por 1950 em diante, no fim dos anos 90, ali, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo entra então em uma fase de transição, em uma era que a gente pode chamar de a era do conhecimento. Agora, a produtividade ela muda de lugar. Ela sai do corpo e ela vai mais para a mente. Claro, importante ressaltar que essas transições elas não são ríspidas e definitivas, né? Claro que a indústria permanece, a energia física ainda ela é importante, mas o mundo ele vai se transformando para um modelo econômico em que decisão, planejamento, coordenação e inovação passam a ser mais valorizados. É aí que começa a crescer o trabalho no escritório, serviços, trabalhos de estratégia, marketing, gestão e a própria tecnologia. Pense em um escritório, né? As pessoas com as suas máquinas de escrever ali na década de 80, 90, os primeiros computadores também, né? Ali a produtividade ela não é medida pela quantidade de horas que a pessoa ficou ali sentada. Claro que isso vale também, mas a produtividade ela passa a ser medida principalmente pela qualidade de raciocínio, a capacidade de fazer análises melhores, a capacidade de tomar melhores decisões. E aí ganha espaço na economia um outro ativo, além da energia física, a capacidade cognitiva. Mas o mundo não para e as descobertas tecnológicas estão sempre surgindo, e aí chega então a era digital. Quando ocorre essa virada simbólica, a gente pode dizer ali que nos anos 2000, mas em 2007 surgem os primeiros smartphones, os smartphones modernos, na verdade, né? Ou seja, a tecnologia ela cabe na mão de cada pessoa. E aí logo depois vem o quê? Redes sociais. E aqui acontece uma mudança muito forte. A matéria-prima mais valiosa não é só a informação. A informação na era digital ela é gerada em abundância. Nunca se teve tanto acesso a informações, há uma explosão de dados. Dados sendo gerados a todo instante, disseminados na internet, tudo ao acesso de um olhar de dois dedos aqui na frente do celular. Mas aí tem a grande virada. Tanta informação, tanto dado, que acaba que o que importa agora mais não é só a informação, mas é o quanto de atenção essa informação é capaz de capturar. Porque pense comigo, se a informação existe e ninguém dá atenção, é praticamente a mesma coisa que ela não existisse, não é? Ou seja,
é a atenção que você dá à informação que tem valor, mais até do que a informação em si. Sem atenção não existe consumo. Sem atenção não existe persuasão. Sem atenção não existe decisão. Sem atenção não existe cultura compartilhada. E a atenção, ela vira o portal de tudo. E aí que a gente começa a entender por que o mundo digital é do jeito que é. Repara, o feed é infinito, autoplay, terminou uma coisa, já começa outra, recomendações, notificações, aquela sensação de eu vou dar ali só uma olhadinha, e quando você percebe, já passaram horas em que você está quase que roboticamente passando o dedo para cima, e nada disso é por acaso. Isso é pensado, gente, estrategicamente, é um design feito através de muita pesquisa, muita tecnologia, e que tem um objetivo único e muito claro: capturar mais a tua atenção, fazer você ficar mais tempo. Porque, pensa comigo, quando a moeda é a atenção, quanto mais tempo você fica, mais você vale. E é aí que a gente chega na economia da atenção. O que é a economia da atenção? É um sistema inteiro competindo todos os dias por você. Economia da atenção é quando o modelo de negócio de boa parte do mundo digital, ele depende de uma coisa: capturar e manter você engajado. E, de novo, gente, não é teoria da conspiração, isso é negócio. Se uma empresa ela vai ganhar mais dinheiro quando você fica mais tempo na frente de uma tela, olhando para o conteúdo dela, ela vai otimizar o produto dela para isso, natural. Quando a moeda é atenção, o produto não é conteúdo, o produto é o seu foco. E a atenção tem uma característica que torna esse mercado um pouco brutal. Ela é finita. Você só tem um dia por dia, né? Só tem uma mente por vez. Por isso, todos os dias é travada uma guerra não declarada entre todos aqueles que querem pelo menos um pouquinho da sua atenção. Um jeito excelente de entender melhor tudo isso que está acontecendo, eu encontrei num livro chamado Capitalismo da Atenção. É de um norte-americano chamado Chris Hayes. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse. E é um livro muito interessante porque ele descreve 3 formas de atenção. E eu tenho certeza de que você vai se reconhecer nelas. A primeira é a atenção voluntária. É a atenção que você escolhe. É quando você decide focar em alguma coisa, como ler, estudar, conversar, escrever, pensar, não importa. É a atenção que constrói. A segunda atenção é a atenção involuntária. É aquela atenção que te sequestra. É quando algo captura você automaticamente. É um gatilho, como se fosse um puxão, que te captura e tenta fazer de tudo para não te deixar escapar. Essa é bastante perigosa e muito presente nos dias de hoje, né? E a terceira é a atenção social, também bastante relevante, porque é a atenção dos outros sobre você. Nós somos seres humanos e temos essa necessidade. A atenção social é essa necessidade de reconhecimento, de status, de aprovação. E podem ser representadas no mundo moderno por curtidas, por reputação, pertencimento. E é aqui que mora uma parte enorme do poder das redes. Elas transformam ser visto numa necessidade cotidiana. Quando essas 3 atenções se misturam, o sistema fica perigosamente eficiente. Por quê? Algo te puxa, atenção involuntária. Você fica porque você quer ser visto, atenção social, e perde a sua capacidade de escolher, atenção voluntária. Mas então, o que fazer? Bom, eu vou dar algumas dicas aqui, embora eu preciso dizer que nada do que eu vou dizer aqui é prescritivo. São formas de lidar com essa realidade, se adaptam à realidade de cada um. Cada um tem um jeito diferente de ver as coisas, então não considere que o que eu vou trazer aqui é solução para o seu problema de atenção. Na verdade, isso aqui são relatos de estudos acadêmicos que podem ou não te ajudar, e o meu papel aqui como professor é apresentar isso para vocês. Então, analise criticamente, reflita o que faz ou não sentido para você,
Mas vamos começar falando sobre trabalho, onde a atenção é certamente um ativo mais do que estratégico. E aqui eu vou mandar 3 sugestões práticas para como lidar com a economia da atenção no ambiente empresarial. Minha primeira sugestão seria defina horários de decisão e horários de execução. Decisão exige atenção profunda. Aqui você vai ter que usar a sua atenção voluntária, lembra? Buscar referências nas suas experiências, se concentrar. Já a execução, ela pode até tolerar interrupções. Ela tende a ser mais mecânica, normalmente você precisa pensar menos para executar uma tarefa que já conhece, né? Portanto, no seu dia a dia, tente dividir as coisas. E também tente observar mais os outros. Por exemplo, interromper alguém que está num horário de decisão custa caro no campo atencional. Porque quando você tira uma pessoa desse estado de atenção, depois ela leva um tempo para conseguir recuperá-lo. Então tenha bom senso, observe e tente dividir o seu tempo dessa forma. Decisão e execução de tarefa. Segunda sugestão, tente trabalhar em blocos para tentar reduzir o custo da retomada da perda de atenção. Como eu disse, uma interrupção, ela não rouba só um minuto que você olhou para uma coisinha que apitou no seu celular. Ela rouba o tempo todo de voltar para o mesmo nível de profundidade, que muitas vezes ele não é recuperado totalmente. Então tente dividir o seu dia em blocos, vai te deixar muito mais produtivo. Terceiro e talvez mais importante na minha visão, tente praticar a higiene da atenção. Gente, nem tudo merece e nem necessita de resposta imediata. Não deixe a urgência dos outros, a urgência do mundo te consumir. Se o seu dia é governado por mensagens, infelizmente eu preciso te dizer que a sua agenda não é sua, ela é dos outros. Mensagem para os líderes. Liderar é, em grande parte, desenhar um ambiente onde a atenção do time não seja esmagada por urgências artificiais. Dê um exemplo, respeite horários, cobre produtividade, pratique a brevidade inteligente, não desperdice o tempo. E o mais importante, dedique a sua atenção ao momento presente. A tal da multitarefa nada mais é do que falta de atenção. Não há uma sensação mais incômoda para alguém que está dedicando atenção total a você e você, multitarefa, está olhando para o celular, está respondendo um e-mail. Fatalmente, não são só informações que são perdidas, mas também respeito, consideração, sinergia. Atenção é, gente, de fato, um recurso limitado. Agora, vamos mudar do ambiente empresarial para o ambiente doméstico. Aí o desafio fica muito maior, né? Porque em casa, a atenção vira vínculo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O que a família mais percebe não é o amor declarado, é a atenção entregue. Atualmente, as famílias enfrentam um grande desafio de atenção. Eu, por exemplo, saio para jantar e observo as mesas dos restaurantes e todos estão sentados juntos, mas cada um no seu celular, cada um no seu mundo. E pode apostar, na maioria das vezes, as pessoas estão prestando atenção em conteúdos tão desnecessários que se você pergunta 5 minutos depois, escuta, o que você estava assistindo ali? Na maioria dos casos, principalmente se forem crianças, elas não lembram. Não sabem nem o que estavam assistindo há 5 minutos atrás. Falando sobre crianças, principalmente, as crianças são sequestradas pelos celulares, pelos streamings, pelos jogos, pelas redes sociais. A gente acaba então perdendo a capacidade de conversar. Mais do que isso, a gente perde a capacidade de ficar quieto, de contemplar, de não fazer nada. Qualquer segundo de silêncio parece que precisa ser preenchido por uma checagem no smartphone. E assim as horas passam, o tempo passa, e o mais preocupante é que a atenção que está sendo consumida, ela é no final a nossa própria vida. Por isso vou aqui de novo, 3 sugestões simples. E a primeira seria tentar criar na sua casa rituais curtos e consistentes, como por exemplo, jantar sem tela, o sábado da desconexão, conversas obrigatórias pós-jantar, caminhada em família, leitura com crianças, enfim, momentos curtos, mas que sejam sagrados e que eu posso te garantir que certamente serão inesquecíveis para a sua família. Segundo,
Tente criar zonas sem tecnologia, sem smartphone. Sei lá, por exemplo, na mesa e no quarto de dormir o celular não entra. Isso força as pessoas a buscarem outra forma de se entreter e pode ter certeza, é surpreendente tudo que se pode fazer nesses momentos. Mas importante, não adianta criar as regras para os outros, você também tem que fazer parte. Né? Terceiro, promova um check-in emocional diário. Seja com você mesmo ou com alguém da sua família. Faça uma pergunta simples. Como é que você está hoje? Sabe, essas coisas simples, essa conexão que parece simples, de querer genuinamente saber como o outro tá, isso treina aquela sua atenção social, lembra, de uma forma saudável. E vai abrir uma conexão diferente, promissora e muito agradável. Agora, se você tem filhos, principalmente adolescentes, a minha sugestão é: não declare guerra contra a tecnologia. Provavelmente a guerra contra a tecnologia vai se transformar em uma guerra da família. Infelizmente, me parece que não dá mais para educar na lógica proibir e pronto. Proibir faz parte, deve ser feito, mas a maior contribuição, na minha visão, é ensinar a autogestão de atenção e a promoção da reflexão a respeito das perdas e dos ganhos. Tente ensinar seus filhos a perceber os gatilhos, por exemplo. Reflita o que essa notificação aqui fez com você. Olha só como você está agindo quando você está jogando esse jogo. E, de novo, tente negociar. Acordos claros, horários, lugares, exceções. Economia da atenção não é só um tema sobre tecnologia, é sobre liberdade. Porque atenção é o que você dá à vida, mas a vida que você vive é a soma daquilo que você presta atenção. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Até a próxima. Obrigado.